Sejam bem-vindos ao programa Papo de Fé na Catedral. E hoje nós estamos aqui, na verdade, com um amigo nosso. Foi meu professor na Faculdade de Teologia da PUC, é o padre Gilvan Leite de Araújo. E ele é pós-doutorado em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Seja bem-vindo, padre. É uma alegria ter o senhor aqui conosco, viu? Encontrar os amigos e nesse programa de Papo de Fé é bacana. Saúde a todos os nossos ouvintes. Prazer. O senhor é osasquense, padre? Não, não sou osasquense. Não é osasquense. Paulistano. Paulistano. Nasci na... Meus pais moravam no bairro de Santa Cecília. Então ali que eu nasci, fui batizado na igreja de Santa Cecília. E acho que eu era o Monsenhor Lino, me parece. Famoso Monsenhor Lino, que me batizou. Puxa vida. Tem as histórias ainda dos passeios, quando era criança, lá no Lago do Aroche, na Praça da República, levava, quando era famílias ainda. Nossa, é um tempo passear. Bem diferente, né? Bem diferente. E o senhor tem irmãos? Tenho, somos em 4. 4. Tem uma brincadeira dos meus pais que diziam que achavam que 2 filhos era pouco, 3 era bom, 4 virava bagunça. E na realidade, os 2 últimos gêmeos virou bagunça. O senhor que é gêmeo? Não. Eu sou gêmeo. Eu sou um dos fatores da bagunça. Quer dizer que tem 2 Gilvan por aí. Tem. Essa história de ser gêmeo foi curioso. Quando eu estava no seminário, meu irmão estava namorando. E viram ele com a namorada. E acharam que era eu. E caiu na paróquia, o seminarista está namorando. Aí eu tive que levar o meu irmão com a namorada e dizer: vocês estão falando desses 2 aqui? Nossa, bem parecido então. E tem hobby? Qual que é o seu hobby quando está celebrando? Gosta de fazer o quê? Primeiro, eu sou rato de biblioteca. Ah, tá. Então isso não tem como escapar. Ou seja, eu me divirto com isso, talento, essas coisas aradas. Agora, de passatempo, eu gosto de cozinhar. Uma coisa que me diverte, assim, para arejar a cabeça, é cozinhar. Quando tinha tempo, antes do seminário, eu gostava de mexer com marcenaria, com elétricas, coisas aradas, assim, de quebrar galho. E meu pai sempre mexeu. Hoje meu pai está com 91, mas sempre teve a oficina dele. E desde pequeno, eu gostava de mexer. Aliás, essas coisas de mexer com ferramentas, etc., eu lembro quando eu era pequeno, 7 anos, 6, 7 anos, 6 anos. E meu pai comprou uma ferramenta e tinha um cabo de madeira e pediu para escrever o nome dele. E eu escrevi: papai. Não tá bonito, mas tá bom. Que legal. Se o senhor gosta de cozinhar, o que o senhor mexe com faz qualquer coisa? Até especialista em algum prato? Não chega a tanto não, mas é aquela... Se vira, né? Me viro bem para cozinhar uns macarronados ou fazer um peixe que eu gosto de preparar, frutos do mar, essas coisas aradas. Então dá pra... E o que o senhor mais aprecia na comida, assim? Peixe, carne? Peixes, verdura, amo. Frutos do mar. Não é muito de carne? Eu gosto. Gosta? Eu prefiro... Eu gosto de uma boa taça de vinho branco e um bom peixe. E filmes? Gosta de ver filmes, assistir filmes? Vai ao cinema? Olha, não vou ao cinema, não tenho tempo. Também com tanta atividade, não tenho tempo. De filmes em geral eu gosto muito de comédia, produções científicas, documentários, essas coisas aradas. Assim. E por que eu gosto de comédia? Para arejar a cabeça. Como eu estou sempre em ambiente racional, intelectual, tudo, dar uma boa risada é muito bom. O senhor assumiu recentemente a paróquia São Gabriel, né? Também, uma bela aventura. Eu disse para Dom João, como é que eu vou assobiar, chupar cana e tocar flauta ao mesmo tempo? Né? Porque 3 coisas, universidade, seminário e paróquia. Mas o senhor tem uma atividade forte na PUC, né? Sim, eu estou atualmente como coordenador da pós-graduação. Pós-graduação. O que toma muito tempo, questões burocráticas, questões de governo, bolsas, etc. Mas eu aprendi uma coisa. Equilibrar uma coisa de cada vez, aí dá para conduzir. Aula não dá tempo de dar aula.
Eu leciono habitualmente 1 ou 2 disciplinas por semestre. Esse Tá. semestre, por exemplo, leciono uma disciplina na graduação e outra na pós-graduação. Tá. Aí tem orientações, tem várias coisas. A gente sabe que uma grande alegria de um padre é a sua ordenação, né? Uhum. Qual foi a outra alegria que o senhor teve na vida? Se você pudesse destacar para nós. Acho que foi a defesa do doutorado. Foi assim, algo tão especial que aconteceu, que marcou para mim. Primeira experiência que eu tive com os mestres em Roma. Eles eram O homens. senhor fez em Roma o doutorado e o pós? Isso. Uhum. E eles tinham um tato de não apenas o acadêmico, mas o dado humano. Então isso me cativou muito, essa interação. O meu orientador, às vezes eu lembro uma vez fomos fazer um exame, e era oral. E era 10 minutos e todo mundo apavorado fazer exame. Eu entrei e a gente começávamos a conversar. Entrei, depois de quase 50 minutos, já estourou o tempo. Era assim, a gente fluía na conversa, no pensamento, tinha um feeling. Foi muito viveu legal. em Roma há muito tempo, então. Quantos anos? Mestrado, 3 anos. Depois retornei doutorado, 2 anos e 8 meses. Foi em tempo recorde. Né? Aliás, eu fiz doutorado porque Dom Hercílio bateu o pé. Vai insistir, ele insistiu, acabei indo e deu certo. Mas é um crescimento, né? Foi. E o pós-doutorado foi uma iniciativa, né? Achei que era necessário. Entrei em contato com a Gregoriana e foi interessante que eles, na Itália, não tinha projeto de pós-doc. Não tinha? Não tinha. Portanto, a Gregoriana tinha feito uma experiência no ano anterior com um pesquisador da Alemanha. E eu fui o segundo a fazer pós-doc. E o primeiro do Brasil. Então foi uma aventura. Que bacana. E o senhor chegou a ter alguma atividade antes de ser padre? Olha, eu sabia que ia ser padre desde criança. Desde criança. A Comecei encontro vocacional com 12 anos, mas pensava comigo, é coisa minha ou é coisa de Deus? Tá, então, quando você tem muita certeza, eu tinha clareza da missão e etc. E até de vida de igreja, para mim era muito claro. Contavam umas peraltices na catequese. Minha catequista era uma mulher muito santa. Graças a Deus, tive bons testemunhos de padres, de religiosas e de catequistas. Né? A mulher santa, e ela exigia que tinha que usar caderno e etc. Eu dizia, não, eu não vou usar caderno, eu não estou na escola, eu estou na catequese. Na escola eu aprendo, aqui é para a vida. Poxa. Aí nunca usei caderno. Foi imperativo. Isso aí. Depois fiz uma experiência, mas eu estava indeciso. Eu fui fazer faculdade, trabalhei normalmente. E o período da Força Aérea para mim foi decisivo. Como eu gosto muito de tecnologia, essas coisas aradas, então aquilo me encantava. E lá é que eu tive a certeza. Eu tinha algo que eu amava, que era essas questões de tecnologia, de aviação, etc. E uma vocação. Eu falei, onde me realizo? Ali foi o meu ponto de decisão para ir para o seminário. Então o senhor fez parte da Força Aérea? Foi um tempinho. Depois que eu me ordenei, eles ficaram muito tempo atrás para que eu me tornasse capelão. Tá. Eu que não quis. Até a ida para Roma, eles insistiram. Puxa vida. Sinal que fez sucesso lá. Não sei. Mas foi divertido. Foi uma experiência muito divertida na Força Aérea. E o senhor foi ordenado em que ano? 1996. 96. 96, com outros 2 colegas, o padre Valmirá, padre Birajara. O senhor é... Era um trio bacana. Bacana? Daí saíram 2 doutores, né? O Birajara está fazendo mestrado agora e doutorado. Ele está no caminho. Ah. Graças a Deus, que ele é extremamente capaz, inteligente, e tem prestado bom serviço, e agora com doutorado em filosofia. Ele está estudando, parece que na PUC mesmo, na PUC no programa de pós em filosofia. E assim, qual a parte o trabalho mais gratificante como padre? Porque eu vejo que o senhor teve vocação até bem cedo, né? E o que hoje o senhor vê sobre isso, sobre a...
Primeiro que a opção por ser padre diocesano, que eu sempre tive muito claro, a distinção entre padre religioso, padre diocesano. Padre religioso ele tem a vocação para o carisma congregacional. Tá. Por exemplo, os franciscanos têm o carisma para a vocação para o carisma franciscano, né? Camilianos, jesuítas e assim por diante. O padre diocesano ele tem a vocação para a pastoralidade, para a diocesanidade. E eu sempre tive claro que era isto que eu queria. Ser padre diocesano. Portanto, é estar em comunidade. Lógico que com a atividade de universidade, seminário, eu fiquei muitos anos, eu fiquei 12 anos sem ser pároco. Mas 12 anos. 12 anos. Mas eu tinha saudade, que faz parte, né? E aqui celebrava para um colega, para outro, ajudava um padre, mas sentia falta de ter estar com a comunidade, estar com o meu povo, né? Porém, eu conseguia conciliar com a percepção de serviço à igreja. Né? A igreja me pediu para fazer algo. Estou sendo obediente, então para mim era um processo de realização também. Legal. O senhor fez qual faculdade? Fiz filosofia, teologia normal. Tudo na Era a antiga Assunção, depois na Unify, Assunção? no período. Aí depois, quando eu terminei, fiquei 3 anos como padre, trabalhando na paróquia Jardim da Abril, paróquia São José Operário. Foi muito boa a experiência, de vigário. Neste inteirinho, eu trabalhava no Tribunal Eclesiástico de São Paulo, onde eu atuei por 3 anos, até a ida para Roma. Aí de lá foi a aventura que foi se construindo no mundo acadêmico. E a primeira missa foi onde? Foi na paróquia São Lucas. Paróquia São Lucas e paróquia São José Operário. As duas. Tá. Tava nervoso? Lógico. O padre tem uma vantagem. Ninguém vê que tá nervoso porque tá de túnica. Aí ninguém vê que as pernas estão tremendo. Esconde bem. Mas sempre tem o apoio dos outros padres, né? Tem, sim. Eu tenho uma foto engraçada da minha primeira missa, que trouxeram uma Bíblia cheia de pétalas de rosa, né? Aí quando abri, aí tiraram a foto das pétalas caindo e tem uma pétala que ficou bem aqui na frente do meu nariz. Aí parece que eu tô com o nariz de palhaço. Tá guardada aquela foto. Essa foto é histórica. É histórica. Padre, hoje o seu tema é interessante, porque a gente recebe assim uma série de questionamentos, dúvidas, e por isso que chamamos o senhor hoje aqui para falar sobre os anjos na Bíblia, né? Qual que é a origem? Né? Qual que é a origem, a natureza dos anjos? Assim, dentro da teologia cristã, de onde nasce isso? Perfeito. Na Bíblia, ela entra dentro do universo semítico e o tema dos anjos, ela abarca diversas culturas, nas Américas, na África, na Ásia ou no Oriente, visto como seres espirituais, hoje também muito vinculado àquilo, são extraterrestres, a não ser que a gente queira entender porque eles não estão na Terra, aí tudo bem. Agora que eles são marcianos voando, não, né? Tirando um pouco essa brincadeira, seres espirituais que têm natureza própria. Portanto, na Bíblia, tem a natureza humana e natureza angélica, que são distintas. E isso deve levar também um pouco de cuidado, que às vezes se fala, determinada pessoa morreu, virou anjo. Tá? Então, pode cortar as asinhas que ninguém vira anjo, tá? Porque a natureza é distinta. Isso é visível, por exemplo, em Gênesis 6, quando os anjos se relacionam com as mulheres humanas
e nascem figuras particulares, né, chamados gigantes. Ah, Tá? É um pouco essa distinção aqui de distinção de natureza. Isso é importante citar. tá. Quer dizer que de humano não vira anjo. Isso é. Não, eu estava contando com as asas para dar uma voada Eu também tô no esperando céu. umas asinhas Não aqui. vai. Mas uma questão é ser como anjo. Tá. É diferente. Aham. Tá? Aí vamos, durante aqui, explicar um pouco as funções. E tem vários tipos de anjo, diferentes tipos, categorias ou alguma. Tem aquilo que chamamos de hierarquia angélica. É. Tá? Tanto no mundo persa, babilônico, quanto no mundo judaico. Aqui eu estou falando do universo bíblico. Tem as figuras angélicas que podemos distinguir basicamente em 3 categorias. Depois a hierarquia altera. Primeiro, os anjos. No hebraico, os malach, ou no grego, angelos, que são mensageiros, ou mais exatamente mensageiros de Deus. Nessa categoria nós encontramos também os serafim. Serafim que tem função própria, e os querubins, que também possuem função própria. No caso do anjo, o anjo é aquele que é enviado para exercer determinada função. Tá. No Antigo Testamento, eles são auxiliares de Deus, enviado por Deus, para anunciar, para executar determinadas funções em nome de Deus. No Novo Testamento, eles são auxiliares da igreja. Tá? Então, primeiro, no anúncio a Nossa Senhora, no Atos dos Apóstolos, ajudando os apóstolos e os discípulos e discípulas na missão de evangelização. Aí vai ter consequência para o universo cristão, tá? Que é diferente do mundo, por exemplo, judaico ou islâmico. De fato, no mundo islâmico tem uma extensa hierarquia angélica. No mundo judaico também tem uma extensa hierarquia angélica. Tá? E principalmente que tem uma categoria bíblica, seja no mundo judaico, islâmico e cristão, da distinção entre Deus e o humano. Tá? Então, os anjos cumprem essa função. Essa ideia que às vezes a gente escuta, eu e Deus, no mundo da Bíblia é inaceitável. Isso é arrogância. Né? Porque você não está de igualdade com Deus. Tá. Existe uma distinção entre você, que é a criatura, e Deus, que é o Criador. Então se estabelece, e os anjos cumprem um pouco essa passagem, esse encontro entre o humano e o divino. Uhum. Tá? E existe uma diferença, então, né? E até entre anjo e santo. Né? Existe. Existe, né? Não, vamos explicar primeiro a hierarquia dos Claro. anjos, né? E depois voltamos para os santos e tá ver bom, como vamos funciona lá. essas categorias. Tá certo. Aí fica mais claro. Os anjos, enquanto mensageiros, eles cumprem funções. No Antigo Testamento, o mensageiro ele pode ser de natureza divina ou natureza humana. Então, uma pessoa enviada por Deus para executar determinada função. Ele também é chamado de anjo. Tá? Tá. No Novo Testamento, a palavra anjo se aplica única e exclusivamente a seres espirituais. Uma única vez é aplicada a João Batista, que é dito que é mensageiro de Deus. Tá. Só. Quero perguntar, eu me lembro, uma vez perguntei para um aluno, quem o anjo que anunciou a Nossa Senhora, o nascimento do Messias, era com asa ou sem asa? Professor, era sem asa. Eu disse, até a sua mãe sabe que é com asa, brincando, né? Ou seja, é ser espiritual. Tá? Depois temos o serafim, que é uma forma singular, híbrida, habitualmente visto como faces, luzes, ou fogo, e 6 asas. Tá? 6 asas. A função básica é de culto e contemplação divina. Então estão sempre diante de Deus. E que vamos encontrar, por exemplo, na vocação de Isaías. Essa figura seráfica, né, chamada. E depois a figura querúbica. O querubim é o militar. É a figura do militar, aquele de onde deriva o anjo da guarda. Tá? É a função querúbica. E nesse sentido, vamos falar da milícia celeste, que se contrapõe, por exemplo, no Apocalipse, à milícia maléfica, a milícia do diabo, que tem o diabo e seus anjos. Aí vai entrar essa distinção entre os anjos de Deus e os anjos do diabo. Tá? Singularmente, os arcanjos, que é uma categoria específica de anjos,
Aí Miguel, Gabriel e Rafael. Miguel aparece com veste de militar. Ele não aparece com figura angélica, porque ele lidera uma milícia celeste. Então são essas 3 categorias. Vamos para a sua pergunta. A distinção com o cristianismo entre santo e anjo, né? Isto. Como eles são cooperadores da igreja, então eles são equiparados à função de intercessores. Assim como os anjos intercedem junto a Deus, temos os santos que também intercedem junto a Deus. A gente vai perguntar, mas precisa disso? Tá? Uma questão muito simples. Na fé cristã, na fé judaica, Deus nunca é uma pessoa isolada, sozinho. Ele é comunitário. Ele está sempre em comunhão. Então essa intercessão mostra esta comunhão da igreja, essa comunhão dos santos, essa comunhão com Deus. Né? Ou seja, Deus precisa das nossas orações. Precisa do meu louvor? Deus não precisa. Claro. Tá? Ele aceita. Ele se deixa louvar. Ele se deixa exaltar. Mas ele não se torna Deus por causa disso. Ele é Deus. Já é Deus. Né? Ele é santo. Ele tem toda a glória. Mas eu posso glorificá-lo. Então tem uma interação de comunhão aqui. É muito bonito. E isso deve entrar na igreja também. E no mundo. Eu não estou sozinho. Eu dependo. Nós dependemos uns dos outros. Uns dos outros. Exato. E os anjos têm um livre-arbítrio? Eles agem por si? Como é que é isso? Tem livre-arbítrio. E nós vamos ver muito essa questão do livre-arbítrio, por exemplo, na Apocalíptica. Se você pegar a Apocalíptica judaica, começa lá pelo século V a.C., mas está estilo literário, que nós podemos dizer que é uma literatura de contestação. Entre os vários temas que abordam ali na literatura apocalíptica, entra o tema do bem e do mal. Então, por que existe o mal? De onde deriva isto? E principalmente na segunda fase da Apocalíptica, século III a.C. ao século II a.C., é que aparece o anjo que usa do livre-arbítrio para se contrapor, para se rebelar contra Deus. E aqui que surge a figura na Apocalíptica de Satanás. É aquele que usa do seu livre-arbítrio para se opor contra Deus e corromper a milícia celeste e os homens a fazerem o mesmo, a se rebelar contra Deus. Então aqui está um pouco a origem de Satanás, do diabo. Porque se fala muito do anjo caído, né? É uma expressão que se usa com Lúcifer, né? O anjo caído. Da Apocalíptica. Do Apocalíptica. Da terceira fase, segunda e terceira fase da Apocalíptica judaica, está trabalhando essa figura do anjo rebelde, que cai, né? Mas continua se rebelando até os tempos atuais. Agora, para isso, eu gosto de Paulo na 1º e 2º Tessalonicenses, né, quando fala da figura do diabo. Fala, o diabo está aí? Tá. Só que ele fala da presença oculta, o mistério da impiedade. O que é o mistério da impiedade? Que existe esse ser angélico, esse ser maligno, né, que leva a criação e a humanidade a se contrapor a Deus, a praticar o mal, mas ao mesmo tempo ele se oculta. Então ele fala do mistério da impiedade, presença oculta de Satanás. E também outro ponto que Paulo aborda é o fim do mundo, né, que todo mundo está preocupado em Tessalônica, principalmente por causa da tradição dos marinheiros de Tessalônica, que o mundo ia acabar. Então, para eles é coisa iminente. Quando Paulo vai falar das pessoas muito ocupadas, em nada a fazer, porque está esperando que o mundo vai acabar, e para que eu vou trabalhar? Vou trabalhar para quê, né? Não, deixa o mundo acabar. Aí Paulo diz, o mundo vai acabar? Vai. O diabo está aí, está aprontando? Tá. O que você, cristão, tem que fazer? Vá rezar, vá trabalhar e não esquenta a cabeça com isso. Um recado típico de Paulo, curto, grosso, e responde a questão. Agora, padre, essa questão dos anjos da guarda, existe existe um comentário, existe mesmo, como que isso ocorre? Sim, o anjo da guarda, a primeira noção que nós temos, não nos livros de Êxodo, mas ligado à tradição do Êxodo, que é o anjo que acompanha o povo de Israel durante sua caminhada pelo deserto. Então é chamado anjo da guarda. Isso vai aparecer nos Salmos, coloquei meu anjo à frente para guiar o povo de Israel.
Os anjos da guarda estavam muito ligados à função querúbica que eu falei, que é o militar. Tá. Né? Quem que vai te proteger? É alguém que seja capaz de te proteger. Às vezes entrou na tradição cristã aqueles anjinhos, criancinha, tudo, é bonitinho, mas ele não vai proteger ninguém, é criança. Brincadeira à parte. Vou falar que é o militar, propriamente dito. Esse anjo da guarda vai estar ligado também à tradição de Israel, ao culto. Ele é o guarda do altar. Então, no Templo de Jerusalém, o altar tem o seu guarda, tem o seu anjo, ser espiritual, que é aquele que vai falar com Zacarias do anúncio do nascimento de João Batista. É o anjo da guarda. E essa figura que vai aparecer em outros textos, salmos, textos do Antigo Testamento, textos do Novo Testamento, no Apocalipse, e entra para a tradição cristã com o chamado anjo da guarda, que é aquele anjo que te guia, né, enquanto um ser espiritual. Então, tem essa base bíblica, está ligado a defender. Agora, quando eu falo de defensor, estamos falando aqui que o diabo, na Bíblia e na literatura apocalíptica, seja Gênesis 6, depois vai aparecer em Apocalipse, por exemplo, 12, vai aparecer o diabo acusando, aquele que acusava de noite, por exemplo, Apocalipse 12, tá, que aparece a antiga serpente, aquele que acusa de noite. Ele é chamado de... Ele é um anjo que tem a função de advogado de condenação. Então, ele leva o homem e a mulher a pecar e depois passa a acusar, e no Apocalipse ele é destruído. Tá? Então, só que ao mesmo tempo que tem um anjo que acusa, na literatura joanina aparece o Espírito Santo e Jesus quanto paráclitos, seja no quarto evangelho ou em 1 João, que são advogados de defesa. Então, ao mesmo tempo que tem o diabo acusando, nós temos dois nos defendendo. Bom. Graças a Deus. Porque às vezes fala paráclitos, é aquele que consola, mas não é só consolar, é aquele que defende. Defende também. Padre, podemos rezar para o nosso anjo da guarda? Sim, nós podemos rezar. Eu, nas minhas orações diárias, eu sempre dedico uma oração direta aos anjos. Aliás, nas minhas orações diárias, a primeira coisa, as minhas preces, é pela igreja, pelo Papa, pelo Bispo, pelo seminário, pelo padre, pelos leigos e leigos, por aqueles que estão doentes, que estão sofrendo alcoolismo, guerra, prostituição, tudo mais. Então é um conjunto de orações. E nesse conjunto também de oração, elevo a oração aos anjos, né, que nos guiem. Isso é importante, a oração. Principalmente quando vai sair de casa, ou vai entrar em casa, voltar, fazer oração pelos anjos. Isso é bom. Porque a gente às vezes percebe, quando eu era criança eu aprontava demais, então acho que eu dava um trabalhão pro meu anjo. Seu anjo da guarda está fazendo terapia até hoje. Acho que até porque olha, quando a gente é criança, né, e até um pouquinho mais aí, a gente aprontava demais, mas é importante então, né, rezar, pedir ao nosso anjo que nos proteja. Deve. Isso faz parte da tradição da igreja. E mesmo quando falava da intercessão dos anjos, e depois equiparado com a intercessão dos santos, eles têm uma função muito bonita. Aliás, de falar de intercessão, me permite fazer um parêntese aqui, tem um menininho aqui em São Paulo, que está em processo de beatificação, se chama Nelsinho, né? E nas histórias de Nelsinho diz que antes de morrer, ele falou com o seu padre, né? O padre que acompanhava, o diretor espiritual, falou, olha, quando eu morrer, se o senhor precisar de alguma coisa, me fala, que eu vou ficar lá junto de Jesus e vou ficar puxando a manga de Jesus para atender. Então é uma coisa de criança, muito carinhoso, né? Simpático. É uma história muito bonita, aliás. Pesquise sobre Nelsinho. Né? Nelsinho. Ele teve câncer violento. Poxa. Mas o testemunho de vida dele é maravilhoso.
maravilhoso de uma criança. Bacana. A profundidade da... Padre, o senhor poderia falar mais sobre os anjos para nós? Sobre a questão da intercessão, já estamos falando aqui, na igreja que às vezes se complica. A intercessão dos anjos e a intercessão dos santos. Né? Dizia anteriormente, mas é necessário, né? Sempre, isso é parte da tradição bíblica, não nasce ao acaso. Aliás, tudo na igreja católica tem base bíblica. Nada é ao acaso. E nada vem do paganismo. Cuidado com essas coisas. Isso veio Natal, vem do paganismo. Isso é bobagem. Isso não existe. Tá? Tudo provém da tradição bíblica e da tradição do povo de Israel. Lá está a nossa santa raiz. De lá nascemos e ali partilhamos também. Agora, a intercessão dos anjos e dos santos, no Novo Testamento nós encontramos em Atos dos Apóstolos uma interação entre a missão da igreja com os santos e os anjos. Então, quem são os anjos no Novo Testamento? São os cooperadores da igreja. Eles auxiliam a igreja para que os apóstolos e discípulos possam anunciar o evangelho. Então, isso é constante, esta missão de auxiliadores, e como auxiliadores espirituais, aqueles que morreram também se tornam auxiliadores espirituais da igreja. Lógico, cada um com sua natureza própria, mas eles cooperam para a boa eficácia do anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo. Então não podemos descartar jamais, seja a intercessão dos anjos, seja a intercessão dos santos. Né? E por isso que a hierarquia angélica no cristianismo é atenuada. Eu dizia que no islamismo e no judaísmo tem uma extensa hierarquia angélica. Uhum. Por causa da intercessão dos santos, atenuou o desenvolvimento da hierarquia angélica no cristianismo. Então essa é uma particularidade. Interessante isso, né? É. Agora, quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto, nós temos aqui Teologia em Diálogo, organizado pelo Padre Ney. Ney de Souza. Nosso, foi seu professor foi meu também. professor também. E aqui contém um capítulo, senhor, um capítulo. Um capítulo sobre os anjos na Bíblia. Então, a editora é a Santuário. Então fica aí o convite para as pessoas. Na verdade é um primeiro ensaio, né? Né? Sobre os anjos. Depois teve entrevista para a revista, tem artigos publicados, alguma coisa, então. a títulos de ensaio, mas tenho visto outras coisas que têm sido publicadas, não em português. Às vezes falta material em português, em outras línguas. Mas vale a pena, quem quer se aprofundar, porque é claro que hoje aqui fizemos uma passada, né? Um rascunho, vamos chamar assim, sobre os anjos na Bíblia. Eu acho que é um tema interessantíssimo e que todos podem se aprofundar. Material tem, né, pai? Tem muita coisa para pesquisa. Pesquisa. Padre, e sobre os entes espirituais em Gálatas? É singular o tema de Gálatas e Éfeso. Lembrar que a cidade de Éfeso era conhecida como centro mundial do ocultismo. Então vinham pessoas do Antigo Oriente para estudar em Éfeso sobre ocultismo. E ali aparecem umas figuras espirituais por causa da migração dos povos nórdicos, tá? Levando a religião celta para a Galácia, a região da Galácia. Então e lá a religião celta se mistura com a religião grega, e onde se desenvolve essa ideia, seja animista, ou seja, dos deuses gregos, de seres ou entes espirituais, que vai aparecer em Gálatas. Curiosamente, quando você pega Éfeso e Gálatas, vai aparecer a figura de Artemis Efesina, que é considerada a deusa que domina o cosmo, né, e que domina o mundo inferior, a mansão dos mortos. E Paulo dirá, não é Artemis que domina o mundo, não é a cabeça do cosmo e domina o mundo inferior. Somente aquele que ressuscitou, que lá esteve e lá voltou, é que tem domínio sobre a mansão dos mortos. E quem domina o cosmo não é Artemis, é aquele que tudo criou, é Jesus Cristo. Então ele já faz essa passagem. Aí sobre esses seres que falavam, os seres que povoam os ares, etc., aí Paulo vai falar, não dê atenção a esses seres miseráveis, porque isso não existe. Né? Que aí tem que fazer a distinção, quando fala potestade, aquela coisa arada toda, para não confundir com seres espirituais, aqui os anjos.
Então existe essa ideia proveniente do mundo celta, misturado com o mundo grego, com a religião grega, de seres que povoam os ares, seres espirituais que dominavam sobre o medo. Então, se você não cumprir, não obedecer, você sofrerá sanção, você vai ficar doente, vai morrer, qualquer outra coisa. E Paulo fala, não dê atenção a esses seres miseráveis, não dê atenção a isto. Quer dizer, entra nessa ideia popular que pode fazer mal. Não. Os anjos são seres espirituais provenientes de Deus que estão aqui para fazer o bem. Então, não misturar com essas tradições animistas. Tá? Falando misture. Ó, Gilvan, foi um prazer tê-lo aqui conosco, viu? Nossa. Prazer foi meu, Ariovaldo. Nossa, gente, era um tema interessantíssimo. Fazia tempo que a gente nem se via assim pessoalmente, né? Verdade. Mas eu gostaria então que o senhor pudesse dar uma bênção também, neste final, para os nossos Com prazer. telespectadores. Com prazer. Primeiro, saudar a todos que estiveram aqui presentes, nosso Papo de Fé. É bom conversar sobre a fé. Né? Então, de parabéns por esse programa e vamos dar bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Senhora Mãe de Deus e nossa Mãe de São José, seu esposo, e de Santo Antônio, nosso querido padroeiro, abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa missão a todos. Obrigado.